Fala pessoal, Leonardo Cunha, canal Underground Forces na área, trazendo sempre uma novidade para você que é seguidor assíduo aqui do canal Underground Forces. No programa de hoje nós vamos falar sobre capas de álbuns, tanto do metal nacional quanto do metal internacional. As capas que você considera as mais fodas, as que tiveram relevância na sua vida e te fizeram curtir rock and roll e heavy metal, as mais impactantes para você. Eu selecionei 10 capas aqui do meu acervo, 5 do metal nacional e 5 do metal internacional. E vou falar para vocês qual o impacto dessas capas na minha vida, quais foram as capas que me fizeram realmente curtir rock and roll e heavy metal. E aí, quais são as suas? Vamos trocar uma ideia aí. Se você já foi inscrito no canal e curte esse conteúdo, deixa aquele like lá pra gente e compartilha os nossos vídeos. Se não for inscrito ainda, mas gosta do conteúdo do nosso canal, muito obrigado, fique à vontade. Se possível achar que somos merecedores, deixa aquele like e se inscreva no canal para que possamos crescer e trazer sempre conteúdos maiores e melhores para você. Desde já o nosso muito obrigado, cara. Fique à vontade aí na nossa página. Então é isso, vamos falar hoje das capas do metal nacional e internacional mais fodas, as que tiveram maior impacto sobre você. Se liga no vídeo dessa semana do Underground Forces. E para começar o nosso vídeo, vou começar com uma das capas do metal nacional que eu mais curto. Para mim, uma das mais belas capas, tanto do metal mineiro quanto nacional dos anos 90. Estou falando de The Mist, com The Hangman Tree, o segundo álbum dos mineiros do The Mist, com uma das capas mais legais da cena nacional. O conceito do álbum demonstra a trágica trajetória de um homem que estaria prestes a se enforcar, tendo como fio condutor a solidão humana e o desespero do homem perante sua inevitável ruína. A capa de The Hangman Tree foi feita pelo grande Kelson Frost, esse grande artista mineiro responsável por clássicas capas do metal mineiro e também nacional. A versão em vinil saiu no formato álbum, dando uma visibilidade e um valor único a esse lançamento. Por isso considero The Mist, The Hangman Tree do ano de 1991 como uma das capas mais impactantes do metal nacional, na minha opinião. Vamos falar agora de uma das capas mais impactantes da cena do rock que mudou a vida de muita gente. Estou falando de Kiss, com Creatures of the Night, do ano de 1982. O álbum que entortou minha vida, dando um novo sentido e me apresentou o rock and roll, não só para mim, como para muita gente. Eu me lembro que eu estava assistindo o Fantástico quando passou o clipe de I Love It Loud. Ali eu pirei o som da banda, os músicos com aquelas máscaras nas caras. Fui atrás até conseguir o álbum Creatures of the Night. Aquela capa azulada com Paul Stanley, Gene Simons, Ace e Eric Carr, para mim é fantástica. Desenhava as maquiagens no caderno da escola, escrevia Kiss na calça, nos muros da cidade e por onde dava. Um álbum emblemático que mudou a minha vida, me apresentando o rock e heavy metal. Kiss, Creatures of the Night, do ano de 1982. Vamos falar agora de mais uma capa da cena nacional. Estou falando de Lobotomia, com o álbum Lobotomia do ano de 1986. O primeiro álbum do Lobotomia que me impactou bastante. O álbum que é tão violento quanto o significado devastador que o nome da banda carrega. A capa foi feita pela própria banda, no total do It Yourself. A capa é simples, porém direto, com uma caveira com ossos entrelaçados. Uma capa impactante que já vi em camisas, pets e até em tatuagens. Acho uma das capas mais fortes e impactantes da cena nacional. Por isso, Lobotomia, com o álbum Lobotomia do ano de 1986. Vamos falar de mais uma capa aqui que eu gosto muito aqui do meu acervo. Estou falando de Plasmáticas, com Cold Tar, do ano de 1982. A primeira vez que eu vi uma foto da Wendy Williams foi na revista Metal, cara. Com aquele visual carregado, e aquilo mexeu muito comigo. E aí eu corri atrás até conseguir uma cópia desse álbum. E eu pirei quando eu peguei esse álbum. Fiquei e ainda fico por horas observando a capa de Cold Tar. Na minha opinião, ela me traz lembranças como filmes de Mad Max, devastação, guerra e por aí vai. Uma capa forte que até hoje eu gosto muito, cara. O Plasmatic também tem outros álbuns com capas bem legal, que em breve nós vamos falar delas aqui. Mas no momento, Cold Tar é uma das capas que eu mais curto da banda e tem um valor muito grande para mim esse álbum. Plasmatics com Cold Tar do ano de 1982. Uma outra capa do metal nacional que me chamou muita atenção é essa aqui, Overdose, século XX, 1985. Eu me lembro até hoje do impacto dessa capa do Overdose pela primeira vez que eu vi esse split. O logotipo grande em vermelho em destaque na capa, logo em seguida uma caveira com um bracelete de pregos, com uma metranca na mão e atrás uma terra totalmente devastada. Me lembro que cheguei a ter um pet de costas dessa capa num jaco que eu tive nos anos 80. Para mim, impossível até os dias de hoje escutar esse álbum sem dar uma conferida na capa. Uma capa que é simplesmente mágica. Curto muito essa capa. Overdose, século XX, 1985.
Vamos falar agora de uma banda que sempre teve capas realmente fantásticas. Estou falando de Iron Maiden, com Power Slave do ano de 1984. O Iron Maiden sempre teve realmente capas fantásticas, e certamente o Power Slave não iria fugir dessa regra. Com temas abordados sobre o Egito Antigo, o tema foi retirado da faixa título do álbum e transportado para a tour World Slavery Tour, uma das capas mais interessantes que já vi. Fico por horas tentando decifrar os códigos e desenho dessa capa. Uma capa que considero complexa e única. Na minha opinião, uma das capas mais bem produzidas do Iron Maiden. Por isso considero Iron Maiden com Power Slave do ano de 1984 uma das minhas prediletas e mais importantes capas da banda. Uma outra capa do metal nacional que sempre me chamou muita atenção e que eu gosto muito, Dorsal Atlântica, Musical Guide from Stellium, do ano de 1992. A segunda parte da trilogia que mostra toda a evolução da Dorsal Atlântica. Musical Guide from Stellium é o quinto álbum da Dorsal Atlântica e traz uma das mais belas capas da banda. Um álbum esotérico, de musicalidade pesada e mais progressiva. A capa, que deveria ter saído no formato álbum, traz a deusa Shiva segurando cabeças e os músicos da Dorsal chegando ao fundo. Dentre todo esse caos está a Baía de Guanabara, uma capa que foi apontada pela revista Bis para concorrer entre as melhores daquele ano. Foi a primeira capa da Dorsal Atlântica até então que foi produzida pelo artista Otávio Aragão. Majestosa, assim defino essa capa. Dorsal Atlântica, Musical Guide from Stellium, 1992. Vamos falar agora de uma capa forte, de impacto, especialmente para os anos 80. Estou falando de Slayer, com Show No Mercy do ano de 1983. Eu já conheci o Slayer através de uma fita que eu peguei da época dos Tape Traders. Porém, no ano de 1983, 84, eu consegui uma versão pirata do álbum, que continha aquele bode com o logotipo do Slayer, porém num tamanho menor. Tempos depois, consegui a versão original. Em 1983, uma banda lançar um álbum com uma capa com aquele bode era algo realmente surreal e impactante. Até hoje, acho uma das capas mais fantásticas da banda. Uma capa simples e direta. Slayer, Show No Mercy, 1983. Dando sequência ao nosso vídeo, vamos falar de mais uma capa espetacular dos anos 80. Estou falando de Scorpions, com Blackout do ano de 1982. Blackout é o oitavo álbum de estúdio dos alemães do Scorpions. Uma capa forte que mexe comigo até os dias de hoje. Uma capa que traz um homem com garfos espetando seus olhos e ele soltando um grito de dor. Mas a capa, na verdade, é o autorretrato do artista Gottfried Hellsen. No clipe de No One Like You, Rudolf Skinner retrata esse personagem. Outra curiosidade é que a arte da capa de Blackout foi inspiração para a capa de Esquizofrenia da banda mineira Sepultura. Por tudo isso e muito mais, é uma capa que tem grande impacto e uma grande importância na minha formação musical. Por isso considero Scorpions Blackout de 1982 uma das capas mais importantes do rock para mim. E para encerrar a nossa lista com chave de ouro, vamos falar de uma das capas mais polêmicas e comentadas dos anos 80. Estou falando de Sarcófago, INRI, 1987. Um dos álbuns mais intensos da cena nacional. Intenso em todos os sentidos da palavra. Desde a música em si, a uma das capas mais poderosas do metal nacional. De cara, a banda não usou desenho de caveiras ou demônios. Colocou uma foto dos músicos sobre um túmulo no cemitério do Bonfim, que por sinal hoje em dia é ponto turístico para bandas e bangers em passagem por BH. Uma foto amarelada com aspecto envelhecido dá o tom obscuro ao álbum. Seus músicos, cobertos de corpse paint, deram o que falar na época, com um visual bem carregado. Uma capa que antecede o que está por se escutar no álbum. Defino essa capa como marcante de uma geração, simples e direta, com uma intensidade única. Assim defino Sarcófago, INRI, 1987. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo da semana sobre capas de álbuns, tanto do metal nacional quanto do metal internacional, falando da sua relevância, quais são as capas mais importantes para você, as capas que te fizeram ouvir rock and roll. E aí, gostou do nosso vídeo? Se já foi inscrito no canal, deixa aquele like e compartilhe os nossos vídeos. Não é inscrito ainda? Entra na nossa página, se inscreva, ative as notificações para receber em primeira mão as novidades aqui do canal. E claro, deixa aquele like e compartilhe os nossos vídeos. Desde já, o nosso muito obrigado a todo mundo que tem acreditado e valorizado o nosso trabalho. Valeu mesmo! Semana que vem, mais um vídeo aqui no canal Underground Forces. Se cuidem, até lá, stay heavy!